Dizia Gilberto Freire que o Brasil se construiu em cima de um equilíbrio de antagonismos. Vejamos, falemos de assuntos disparatados. O impeachment de 2016 foi uma armação, um pretexto para tirar Dilma Rousseff porque a economia ia mal. Usou-se, inclusive, a corrupção existente como um elemento a mais para caracterizar a situação grave e, com isso, obter a deposição da presidente. As pedaladas aconteceram, mas elas tinham sido praticadas por todos os presidentes anteriores. O argumento da época era o seguinte: não é porque o erro foi cometido que ele pode continuar sendo cometido. Tinha um pouco de sofisma, de conveniência e de ocasião. Não seria necessariamente aplicado da mesma forma em outros momentos. Juristas dizem até que crimes de responsabilidade o presidente Bolsonaro já cometeu às pencas. Mas não dá nada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, apesar de adversário de Bolsonaro, não quis tocar nenhum para a frente. Então, o impeachment de 2016 aconteceu, entre outras coisas, porque a direita, a oposição, estava cansada de perder nas urnas e não via perspectiva de mudança. Então, com o apoio da mídia e com toda uma construção narrativa, obteve o que pretendia. Deu certo, do ponto de vista do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Teve a aparência jurídica e os votos necessários, porque impeachment se decide na política. Outro assunto, a Lava Jato. Foi uma bela ideia combater a corrupção, colocar na cadeia políticos e empresários importantes. Só que no meio do caminho, o juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público decidiram atuar em parceria. Aí complicou. As mensagens até agora liberadas ou vazadas mostram que houve de tudo. Orientação do juiz aos procuradores, combinação, acordos, conluio. Moro e os procuradores dizem que é normal que isso aconteça na justiça. Sociologicamente falando, não pode ser normal, porque a neutralidade obviamente vai para as cucuias. Quem vai julgar quem está produzindo provas atuam em conjunto contra o acusado. Logicamente falando, não faz sentido algum. É esquisito pra caramba. Mas os consequencialistas, aqueles que só acreditam nos resultados, dizem, isso não tem importância nenhuma diante do efeito do combate à corrupção. Então, neste caso, pode passar pano. É claro que quem preza pela democracia, pelo Estado de Direito, pelo devido processo legal, não pode aceitar, não pode se contentar, não pode achar que seja correto, que seja normal. Por que Moro e os procuradores agiram como agiram? Bem, havia, em certo sentido, uma visão de mundo ideológica, política, um desejo de ajudar a enterrar o petismo e o lulismo. Mas havia principalmente o senso de oportunidade humano, demasiadamente humano, a visibilidade, a glória, a fama, o poder. O cavalo passou encilhado e eles montaram. Que belo papel, sair pelo mundo como paladinos da justiça e do combate à corrupção, com atalhos. Alguns que vão complicando a situação, como possivelmente os acordos, as parcerias com a Suíça, por exemplo, fora dos parâmetros considerados juridicamente aceitáveis. Tudo isso vai complicar e muito ainda a situação e vai manchando a imagem da Lava Jato, embora para os consequencialistas e para os antipetistas e antilulistas, nada vai mudar. O curioso é, neste país de equilíbrio de antagonismos, que a Lava Jato morreu agora, enterrada pelo procurador Aras,
para a comemoração de muitos aliados atuais de Bolsonaro, embora Bolsonaro tenha sido eleito cavalgando na garupa do cavalo da Lava Jato. Outro assunto, as vacinas e o tratamento precoce. Quando as vacinas estavam distantes, parecia estratégico debochar delas e defender cloroquina e ivermectina, que o laboratório produtor diz que não funciona contra coronavírus. Por que era estratégico? Bem, porque era preciso oferecer alguma coisa à população, embora a ciência já dissesse que não funcionava, melhor oferecer alguma coisa do que nada. Era preciso dar confiança à massa para que ela saísse às ruas, para que ela fosse trabalhar. Do ponto de vista de alguns, para que ela fosse um matador, do ponto de vista de outros, para que ela fosse viver, tentar viver. Mas era estratégico, aposta naquilo que tem. Agora que as vacinas estão aí, começa o desembarque. E aqueles que antes eram cloroquinistas passam a ser campeões na defesa da vacina, porque ficará agarrado a algo que não funcionava, mas que podia ser útil como ilusão, se agora se pode realmente apostar em algo que vem para funcionar. E assim vai. Estratégias, arranjos, antagonismos equilibrados, pretextos, armações. Outro assunto. Uma candidatura de Luciano Huck à presidência da República. Luciano Huck não tem experiência política, não tem experiência de gestão, nada, mas tem visibilidade, capital importantíssimo no jogo eleitoral. Então surgem muitos políticos e partidos para adotá-lo, apadrinhá-lo, para serem seus súditos. Certamente com a esperança de que, se ele for eleito, poderão manipulá-lo. É muito esquisito imaginar que alguém possa sair direto do estúdio de televisão para a presidência da República, sem estágios, sem paradas intermediárias, sem nada. Só porque é famoso, só porque é visível. Faz parte do jogo democrático. O vulgo, o cidadão comum, como eu, fica pensando assim, esses políticos, sempre armando, articulando, sempre na malandragem, tentando levar vantagem. É isso, essa é a imagem que fica. Eles são capazes de qualquer coisa pelo poder e pelo voto da população. Sempre armando, sempre encontrando maneiras de enrolar a população pelos seus interesses, não pelos nossos, pelos seus interesses. Infelizmente, essa é a imagem que fica, ou que se fortalece. Conveniências, pretextos, armações, dá um cansaço e uma vontade de dizer: falem sério, tá demais.